Hoje nós começamos uma nova série chamada Renovo. Já deveria estar aqui na tela. Renovo na mente. Hoje eu vou começar o primeiro passo dessa série. Ela está muito ligada à palavra que Deus nos deu para esse ano de 2025. Renovo não é algo novo. Renovo não é somente algo novo. A palavra renovo é algo de uma melhor qualidade, mais excelente, ainda melhor. Você está aqui? Você está entendendo porque essa palavra é para nós? Então levanta sua mão para mim profetizar, que eu estou cheio da presença para profetizar sobre você. Este ano Deus tem coisas ainda melhores, ainda maiores e ainda mais excelentes. Eu não vou parar de falar até que você entenda essa palavra. Deus tem coisas ainda maiores, ainda melhores e ainda mais excelentes. É isso que Deus tem para nós. É renovo. E hoje eu vou começar essa palavra e bem provável a gente vai ficar alguns domingos trabalhando renovo na fé, renovo na família, renovo na visão. Então não perca nenhum culto dessa série. Toda série é abençoada, amém? Eu acho que Deus sempre nos dá tanta graça aqui. Não é o pregador, não é ninguém, é o Espírito Santo. E a Ele a honra, a glória, somente Ele para fazer isso. E eu estava em casa essa semana meditando e o Senhor me disse: traga esse entendimento sobre algumas áreas importantes. Todas as áreas são importantes, mas existem áreas com as quais nós estamos lutando. E essa palavra tem muito a ver com o contexto da virada do ano. Você que não estava aqui, nós vamos caminhar um pouco sobre isso. Então vamos na palavra lá que nós temos, que é Isaías 40, verso 31. Isaías capítulo 40, verso 31 é a palavra que o Senhor nos deu para esse ano. Isaías capítulo 40, verso 31 diz: mas os que esperam, os que confiam, os que têm fé no Senhor, renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. É interessante a gente pensar que renovarão suas forças para subir. Uma pessoa só tem as forças renovadas quando ela gastou suas forças. Aprenda que o renovo vem depois que você gastou a sua força. Você precisa gastar a sua força fazendo aquilo que é correto. Gaste a sua força fazendo a vontade de Deus. Forças renovadas nos dão acesso a um lugar mais alto. Veja ali o texto: voarão com asas como águias. A mentalidade de alto nível, como que uma águia pensa? Ela pensa na terra ou ela pensa no céu? Aonde ela fica melhor, na terra ou no céu? No céu. Aqui fala de uma mentalidade. Por que falar da mentalidade? Porque se hoje nós temos uma grande guerra, essa guerra começa na mente. Nós vivemos um bombardeio, sua mente agora está sendo bombardeada. Nós vivemos um tempo onde a mente ela sofre um ataque constante. Por que falamos de mente? Porque a mente está sendo atacada. E aprenda uma coisa: Deus não pode levar você a um nível mais alto se você não mudar a sua mentalidade. Você pode mudar o seu coração, você pode mudar a sua roupa, você pode mudar tudo. Se não mudar a mente, você não transiciona. Toda transição, o que é transição? Sair de um ponto, avançar, entrar. Toda vez que você vai entrar em algo novo, é porque você mudou sua mente. A mentalidade tem que ser transformada. A mente precisa receber esse entendimento. Você está aqui agora comigo e talvez a sua mente está carregando pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Leve mais a sério o que você pensa. O que você pensa, a gente fala assim, ó, fé não tem nada a ver com pensamento. Tem tudo a ver. A fé muda a sua maneira de pensar. A igreja é um lugar que transiciona a forma de pensamento. Quer dizer que nós precisamos ter uma mente. Olhe bem lá, Isaías 55 verso 8. Isaías capítulo 55, 8 e 9 diz o quê? Que os pensamentos do Senhor são mais
altos. Diga assim: pensamentos mais altos. O que é mais alto? Requer de esforço da minha parte para acessar essa mentalidade. Toda mentalidade requer de esforço para mudar. Você não vai mudar sua maneira de pensar só porque você está achando que, pastor, eu já li um livro, eu já li um pouco da Bíblia, eu já mudei minha maneira de pensar. Não. A transformação na mente é diária. Diariamente você alimenta seu corpo, sim ou não? Você come todos os dias. Se não comer, você fica doente, sim ou não? A mente é a mesma coisa. Você tem que alimentar a sua mente. Você tem que nutrir a sua mente. Porque é tão importante a mente? Olhe bem, por conta de uma mentalidade, o diabo tirou o homem do jardim. O que derrubou Adão no jardim? Um pensamento. Satanás veio e disse o seguinte: não foi assim que Deus disse. Se comer o fruto vai morrer? Não foi assim que Deus disse. Uma mentalidade distorcida, plantada no homem, tirou o homem de perto de Deus. O que hoje tem o maior poder de mudar a sua história, o seu curso de vida? Sua mente. Você é aquilo que você pensa. Então, se a palavra diz em Provérbios 23:7 que assim como o homem pensa, ele é. Você tem que ter cuidado com seus pensamentos. E para isso a gente vai caminhar num texto muito conhecido. Você já leu, já releu, mas nós vamos entrar nele. Romanos 12, verso 2. Caminhe comigo lá. Romanos 12, versículo 2. Glória a Deus, irmão. Pastor, mas eu achei que daí eu mudava e minha mente ia mudar por conta. Não, exige um grande trabalho. Se é constante, se é diário, é um exercício. Olha bem, Romanos 12, verso 2. O apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja sobre forte influência de uma cultura. Presta atenção. Romanos 12, 2. E não vos conformeis. Algumas versões vai dizer: não se amoldeis ao esquema, ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. Começa dizendo: não entre, não fique no mesmo modelo, não vos amoldeis. A palavra ali é modelagem. Não modele um padrão de pensamento que não está de acordo com a palavra. A palavra ali, não vos amoldeis, é uma ideia de modelar, de assumir um molde. Nós aqui que já trabalhamos com sapato, você lembra aquela máquina de conformar? Você nunca trabalhou com sapato? Tem uma máquina e aí tem uma forma, e o sapato passa a sofrer a influência da forma. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: nossa mente sofre o efeito de uma forma. Uma forma. Talvez você está sobre um modelo errado de mentalidade. Ele vai começar a dizer que não podemos entrar no modelo do mundo, amoldar uma modelagem segundo um determinado padrão. Por exemplo, ele está dizendo: não entre no sistema do mundo. Mundo ali é aion, a palavra significa era, época. Como o mundo pensa nessa época sobre casamento? Casamento é importante para o mundo? Vamos lá, meu irmão, casamento é importante para o mundo? Como que o mundo pensa sobre casamento? Tanto faz, tanto fez. Não precisa casar, é melhor que não case, e você pode divorciar a todo momento. O casamento é uma instituição falida. É o que o mundo diz. O que a Bíblia diz: santo é o matrimônio, coisa poderosa é o casamento, uma expressão do céu na terra. O que o mundo fala sobre educar os filhos? Não, deixe eles agora entender qual é o sexo que eles querem escolher. O que o mundo fala sobre casamento, sobre filhos, sobre dinheiro? Aqui é uma confrontação. O padrão como o mundo pensa não é o meu padrão. Eu não posso estar nesse sistema. O problema é que nós sofremos a influência de uma mentalidade. Perceba uma coisa, Paulo diz: não vos conformeis. Diga assim: conformar.
que é conformismo? Conformismo é a atitude de alguém que está vivendo uma situação incômoda, mas não luta, é passivo. Há hoje um tempo, uma cultura, uma época onde há uma mentalidade engessada, uma mentalidade que paralisa você. Se alguém está vivendo uma situação incômoda, não deveria mudar aquela situação? E a mentalidade de hoje diz o quê? Passividade. Está ruim? Vai ficar até pior. Está difícil? Acostume-se com o difícil. Essa não é a mentalidade bíblica. Nós precisamos sair da influência, porque há um modelo, há um molde, há uma forma, há uma maneira de pensar. É interessante você analisar isso. Perceba uma coisa: quando começam a liberar uma má notícia pela mídia, pelos telejornais, aquela notícia se repete, sim ou não? Aquela repetição é um sistema para que aquilo entre na sua mente. Então você passa a ter medo, você passa a desenvolver uma mentalidade debaixo dessa influência. Paulo está dizendo: não vos conformeis, não entre no sistema desse mundo, mas transformai-vos. Diga assim: a renovação gera transformação. Você está entendendo isso? Renovação, a palavra re é voltar ao padrão. Renovação, eu volto ao padrão correto. Qual é o padrão correto de mentalidade? A mentalidade de Deus. Pergunto: como que Deus pensa? Pastor, eu vou saber. A Bíblia nos mostra como Deus pensa. Se tem uma forma de você entender como Deus pensa, leia a Bíblia. Ela vai confrontar a sua mente. A nossa mente às vezes fica ofendida. Deus ofende a mente para revelar o coração muitas vezes. Deus ofende a tua mente, te mostrando coisas que você não entende. Há pessoas que ficam em crise. Deus não me fala tudo. Ele não tem a obrigação de te falar tudo, porque isso ofende a sua mente. Milagres ofendem nossa mente. Há tantas coisas que vão nos ofendendo. E Paulo está dizendo: nós precisamos experimentar a transformação. Pergunto para você: o que causa a transformação? Renovação. A renovação é um processo de transformação. Tem uma planta morrendo, o que ela precisa? Ser regada todos os dias. Conforme a planta, todos os dias. Plantei uma lavoura, eu vou ter que todos os dias olhar essa lavoura. A renovação é um processo constante, não é um dia. Agora veja o que causa a renovação. A renovação causa transformação. Renovação ali, a palavra anakainoses, ela vai falar o seguinte: ela fala de uma mudança para melhor. Diga assim: eu estou mudando e para melhor. Ah, que bom. E tem gente que muda para pior, já viu? Nossa, você viu ano passado, vai encontrar agora, vai dizer: meu Deus, sangue de Jesus, está pior do que estava. Você lembra como estava da última vez? Tem gente que muda para pior. Renovação é mudar para melhor. Não entre no esquema deste mundo, mas transformai-vos. Aonde está a grande transformação? Na forma de pensar. Se eu não transicionar minha maneira de pensar, eu não experimento a transformação. Por que é importante ter renovação e transformação? O texto vai dizer: para que experimentais a vontade de Deus. Olhe isso. A velha mentalidade vai levar você a viver os mesmos erros. A palavra experimentar ali é acessar. Diga assim: só tenho acesso a algumas coisas depois de mudar a minha maneira de pensar. Quer dizer que algumas pessoas não vivem o propósito porque não mudaram sua maneira de pensar. Agora eu estou falando com você e há uma resistência na sua mente para que a palavra não mude sua mente. E há igrejas que mudam a roupa, mudam a linguagem, mas não transicionaram a mentalidade. E é isso que nós precisamos hoje focar. No meio de uma geração doente na mente, onde de cada duas pessoas, uma terá problemas psiquiátricos. De cada duas, uma. Quem será que vai ter aí? Olha para o lado.
Jesus, guarda nós. Perceba, há uma influência. Se eu tenho uma mente renovada, eu preciso manter essa mente renovada. Diga assim comigo, o acesso. Eu pergunto, o que você quer acessar esse ano? Não vai faltar dinheiro, não vai faltar talvez ideias. O que vai faltar é justamente a renovação da mente. Paulo começa a dizer que para experimentar a vontade de Deus tem que ser transformado. Pastor, eu penso de uma maneira, como eu sei se está certo? A primeira coisa é, da onde fluem seus pensamentos? Quando o corpo pensa, ele pensa sempre em necessidade. Tem que comer, estou com frio, bota roupa, está com sede. O corpo sempre pensa necessidades. A alma, quando pensa, ela sempre pensa pelas emoções. O problema é que emoções mentem. Agora, por onde eu passo a pensar? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos. Romanos não, acredito que vamos ter que ler, avançar um pouquinho. Vamos ler em Romanos 8:6. Vamos por ali. Romanos capítulo 8, verso 6. Bote na tela aqui para nós. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, diga vida e paz. Aonde você precisa começar a desenvolver mentalidade? Pelo amor de Deus. Aonde tem que começar a desenvolver a mentalidade? E nós viemos à igreja para quê? Para desenvolver a nossa espiritualidade, para pensar como seres espirituais que estão se esforçando para serem naturais. Ou você acha que você é natural? Aprenda a pensar pelo Espírito. Quer dizer que o Espírito pensa. Está ali o texto. A mentalidade do Espírito é vida e paz. O que significa isso? Quando você pensa pelo Espírito, você não vê morte, você vê continuidade, você vê possibilidade, você vê além do problema. A mentalidade do Espírito é vida. Quer dizer que tudo que eu toco passa a ter o que está no meu espírito, vida. Há pessoas que não vê vida, ela só vê morte, só vê dor. Ela é vida e paz. Há pessoas que não veem nada de bom. Já viu gente assim? Só vê desgraça. Como é que está lá, irmão? Eu estou sentindo, vai ser ruim esse ano. E vai ser ruim com força. Porque a mentalidade da carne, olha o que diz, a mentalidade da carne. O que é carne? Diga assim, mentalidade natural. Cuidado com a sua mente natural. No natural você não crê, é uma mente limitada. Não creio, não consigo entender. Há pessoas com uma crise hoje, porque eles estão na igreja, estão ouvindo a palavra, e eles não estão conseguindo desenvolver a mentalidade. Não desenvolva a mentalidade a partir da terra, mas a partir do Espírito. Vida e paz. Pastor, se eu penso pela carne, eu penso na morte. Há muitas pessoas que só vêem desgraça. Eles não conseguem ver nada. Eles olham para alguém e estão vendo morte. Eles olham para um cenário e eles começam a ver o pior. Sabe aquelas pessoas catastróficas? É só cemitério, é só pesadelo. Você vai conversar com eles, é só morte, tudo está morrendo. Porque isso é uma influência do pensamento. A mente está influenciando o lado de fora. A forma como você pensa vai gerar uma realidade. Diga assim comigo, pensamentos se tornarão realidades. Você está aqui? Jesus pensa de forma normal. Olhe bem, Jesus chega e a mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Quer dizer que o reino de Deus é um sistema. Arrependimento ali é metanoia. Há coisas que eu não consigo experimentar de Deus, porque minha mente não transicionou. Eu até chego, mas a minha mente não alcança. Vou dizer para você de novo, sua mão pode alcançar, mas a sua mente tem que alcançar. Jesus diz, vocês precisam mudar a mentalidade. A palavra metanoia, meta, mente. Eu preciso assim, ter uma mente mais alta. Meta, elevar a mente. Diga assim, uma mente que sobe, vai além de toda barreira, de todo bloqueio.
Neste ano existe uma nuvem densa, escura. Você vai ter que levantar seus pensamentos para cima e ver além dessas barreiras. Eu vou dizer para você, Deus está buscando alguém para abençoar as ideias. Exige de você um esforço. Se Deus não se preocupasse com a mente, uma parte da armadura em Efésios 6 não seria o capacete da salvação. O capacete é para proteger o quê? A mente. Porque todos os dias tem o que contra você? Na mente ataques. O diabo vai lá e coloca um pensamento: você está doente. Essa dor aí é uma doença. Está vendo a dificuldade com o recurso? Isso vai piorar. E aquela mentalidade vai sendo alimentada ao ponto de você ficar escravo de algo. Você está comigo? Diga assim: a mentalidade vai determinar a ação. Pastor, por que eu não consigo mudar a minha forma de pensar? Porque talvez você está um longo tempo com a velha mentalidade e ela está enraizada. Abra comigo 2 Coríntios 10, verso 4. Rapidamente. 2 Coríntios 10, 4. Outro texto, já preguei tantas vezes aqui. 2 Coríntios 10, 4. Pois as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais ou humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando você deu espaço para um pensamento distorcido, ele se instala, e com ele forma uma fortaleza. A sua maneira de pensar é influenciada por ambientes. Ambientes moldam sua maneira de pensar. Você veio de uma família que pensava de um jeito. Como seus pais pensavam sobre o dinheiro, você herdou uma mentalidade. Diga assim: mentalidade herdada. Isso aqui é para mais 5 cultos, mas não temos tempo. Vamos focar aqui. Eu convivo com pessoas que pensam de uma forma, e aquela maneira de pensar, ela se transfere. Você sofreu alteração na forma de pensar por conta das pessoas que você convive. As pessoas com quem você convive vão transmitir a você uma forma de pensar. Então, se eu conviver com pessoas do Espírito, é vida e paz. Mas se eu conviver com pessoas carnais, que são muitas, morte. O nosso problema é, nós estamos herdando uma mentalidade. Ande com pessoas que têm uma mentalidade de reino. Comece a andar com pessoas que têm mentalidade de pobreza, de escassez. Logo você vai desenvolver a mesma mentalidade. Porque a forma de pensar, ela se transfere. Os discípulos, quando Jesus encontrou ele, o que foi começando? O que mudou ao longo de 3 anos e meio? A forma de pensar. Ou antes de Jesus, Pedro já andava sobre as águas? Diga para mim, acontecia isso? O que mudou na vida de Pedro? A maneira de pensar. A mentalidade do Espírito diz: é possível viver o sobrenatural. A mentalidade limitada diz o quê? Não vive nada, é tudo comum, é tudo igual. Você talvez herdou a forma de pensar sobre Deus dos seus pais. Como seu pai pensava sobre Deus, sobre a igreja. Talvez alguém na sua casa transferiu para você essa forma de pensamento sobre Deus. E você olha para Deus hoje sobre a influência da mentalidade errada. Essas crenças que foram sendo transferidas. E hoje o mundo fala muito de crenças, mas eles não entendem onde nasce isso. No espírito. Crenças, ou seja, a forma como eu vejo. As suas crenças têm o poder de influenciar mais a sua visão do que a própria visão natural. Diga assim, é um óculos. A forma como você pensa gera um óculos. Alguns só vê morte, dor, tudo escuro, tudo mal, tudo complicado. Vai para casa, começa a ver só problema. Problema na esposa, problema no marido, problema nos filhos. Nada mais dá certo. É quando nasce uma fortaleza mental, que vai gerar um óculos. Há pessoas que têm a visão certa. Há um problema, ela não nega, mas ela está vendo solução para aquele problema. Eu quero que você arranque esses óculos culturais, esses óculos de crenças limitantes que estão matando e roubando você. Jesus, ele começa
chamando pessoas a uma mudança de mentalidade. Ele não diz: coloque um terno e uma gravata e vamos para o reino. Arrependei-vos, ou seja, mudem a mente. E mudou no outro dia. E logo no outro dia Pedro estava que era uma florzinha. Logo no outro dia estava todo mundo restaurado. Eles tiveram que lutar para mudar a mentalidade. Mas por que mudaram? Porque conviviam com Cristo, a mente do renovo. Nós precisamos conviver com pessoas que tenham mentalidades de avanço, pessoas que pensam corretamente sobre a vida. Você vem de uma família que talvez deixou para você uma herança mental, fortalezas. Agora, o que são fortalezas? Quando você tem um pensamento distorcido, aquele pensamento se instala e ele vai se fortalecendo. Uma fortaleza é uma muralha que limita você. A vida do lado de fora sofre influência do pensamento. Então é aquele tipo de pessoa assim, ó, deixa eu te contar uma história. Já vi isso acontecer muitas vezes. Deus falou para a pessoa: você vai prosperar e vai ter uma grande empresa. A pessoa na mente diz: eu? Estou com a luz cortada. Acho que não. Obrigado. A mente rejeitou a palavra. Deus diz assim: eu vou te usar para curar enfermos. Eu não. Eu tenho até medo de orar. A mente sofre uma alteração pela fortaleza. A fortaleza vai limitar essa pessoa. Há muitos hoje, muitas pessoas inclusive na igreja, sofrendo por conta dessa escravidão mental. Elas estão nesse ambiente, mas a mente não transiciona. Por quê? Porque a mente, ela quer muitas vezes condicionar você a uma vida. E a vida que não está alinhada com o Senhor é uma mentalidade desalinhada. Diga assim comigo: as fortalezas mentais é um padrão de pensamento distorcido. Se a pessoa está presa numa fortaleza, ela consegue sair dali? Ela está presa a um pensamento. Ela levanta pela manhã e diz: hoje eu não vou fazer, hoje eu vou mudar. E ela acaba caindo no antigo padrão. Já viveu isso em algum momento da sua vida? Eu já vivi muitas vezes isso. Orei, busquei até entender algumas coisas. O que nutre a fortaleza, o que alimenta uma fortaleza mental, primeira coisa que alimenta uma fortaleza mental são pensamentos errados que nós nutrimos por longo tempo. Você tem pensado de um jeito todos os dias, e todos os dias aquele pensamento que você cultiva, ele vai se enraizar e frutificar. Se tem pensamentos, terá ações. E se tem ações, logo vai ter resultados por meio daqueles pensamentos. Você está aí? Então, a pergunta que Deus está fazendo para você: quais são os pensamentos que você está nutrindo? Se levanta pela manhã, e hoje em dia a gente pode pensar em tudo, né? Tanta coisa está à disposição. Notícias ruins a toda hora. Chega notícia de todos os lados. Mas como que você está vivendo os seus dias? Quais são os pensamentos distorcidos? Pastor, mas eu venho na igreja, não tenho um pensamento distorcido. Nós temos. O problema é que nós temos e não admitimos. Como que você tem pensado sobre você? Como que você tem pensado sobre o seu futuro? Quando falamos de futuro, o que nasce na sua mente? Qual é o cenário que você está carregando aí dentro? Porque existe um mundo aí dentro. Existe um mundo que vai ser projetado. Isso aqui, ó, esse púlpito esteve na mente de alguém por um longo tempo, até que o que estava na mente veio para fora. Essa cadeira que você está sentado estava na mente de alguém. Esse som estava na mente de alguém. Músicas estavam na mente de alguém. A questão é: aquilo que vai estar na sua mente, logo vai estar nas suas mãos e na sua vida. Agora, se for pensamentos alinhados com os céus, amém. E se não forem, seus pensamentos são como um vento que sopra sobre a vela de um barco. Aquele barco, a vela, ele vai aonde o vento sopra. Seus pensamentos podem guiar você a um lugar muito bom, mas também podem guiar você a um lugar muito ruim. Cuidado dos pensamentos que você cultiva. Outra forma que os pensamentos, ou a fortaleza, ela é gerada por hábitos destrutivos. Diga assim comigo: aquilo que eu faço diariamente
Não, fala com força. Diga: aquilo que eu faço diariamente me faz. Você entendeu o que você acabou de falar? Aquilo que eu estou fazendo todos os dias. Há coisas que eu não faço, há coisas que me fazem. Se existem hábitos bons de crescimento, de avanço, existem hábitos destrutivos. Pessoas que não têm uma agenda consolidada, o seu dia, sabe, é um dia comum. Eu levanto, pastor, e vou vendo os problemas, e aí eu vou resolvendo um de cada vez. Isso aí não é vida. Há necessidade de hábitos que constroem uma mentalidade. Aquilo que você passa a fazer vai construir sua mentalidade. Por exemplo, uma pessoa que vive afetado pela depressão, aonde a depressão vai depositar suas sementes? Na mente. A pessoa se projeta deitado, desanimado. Qual é a maior marca de uma pessoa que vive a depressão? A falta de propósito. Não tem por que levantar. Levantar para quê? Lutar para quê? Veja que a mente vai sendo afetada. Veja que essa química do cérebro, ela não tem vida para o lado de fora. Ela começa a morrer e leva essa pessoa gradativamente a adoecer. Esses hábitos que você tem durante o dia: levante mais cedo, faça um devocional, comece lendo a palavra, comece meditando, comece abrindo sua mente. Eu faço uma oração todos os dias a mesma oração. Eu digo ao Senhor: me reveste, me dá a tua mente. Eu quero pensar hoje como você pensa, Senhor, porque no decorrer do meu dia, alguns pensamentos ruins querem entrar. Sempre é assim. A área onde você é atacado é a área onde Deus quer usar você, e a mente tem sido atacada. Nós vivemos o nosso dia alimentando péssimos hábitos. Dormimos mal, comemos mal, não nos alimentamos direito, não temos relacionamentos saudáveis. Isso tudo vai afetar e vai gerar uma fortaleza mental. Outro ponto é quando nós abrigamos sentimentos doentios. Diga assim: guardar sentimentos. Os sentimentos são ruins? Não. O problema é como você lida com ele. Há pessoas que têm a mente ofendida. O que é uma mente ofendida? É uma mente que foi tocada por sentimentos ruins. Foi ofendido, foi maltratado. Alguém falou mal de você. Alguém olhou para você e atacou você. Talvez você se viu guardando amargura. Isso tudo vai gerando em você uma mentalidade, e a fortaleza vai crescendo, crescendo, crescendo. E se ela cresce, você fica fechado nela. Há pessoas que estão presas a uma realidade. A realidade não muda do lado de fora, porque a mente está sofrendo esse ponto. As fortalezas mentais cresceram tanto que a pessoa não vê. Ela não consegue ver depois daquilo. É um tempo onde Satanás está cansando a mente das pessoas. Tem gente que vai ler a Bíblia, cansa, vai ler um livro, cansa. Por quê? Porque o cérebro está sofrendo um ataque. Seus neurônios agora estão sofrendo um ataque, um bombardeio do diabo, para que você comece dizendo assim: até vou na igreja, mas não mudo. Vou hoje, mas eu vou continuar indo. Mas no fundo você pensa o quê? Não adianta ir. Será que Deus está comigo ou não? Esses pensamentos, eles habitam nas fortalezas. Mas Paulo vai dizer: as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se existem fortalezas em você, eu estou declarando um bombardeio do céu para explodir, uma explosão nessas barreiras para você avançar. Características de uma fortaleza mental. Olha que interessante. Essa força, 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus deste século cegou a mente, o entendimento. Diga assim: uma mente cega. Há pessoas que têm a mente fechada. O que é uma mente cega? É uma mente fechada. Se não tem visão, tem confusão. É uma mente confusa. Mistura passado com presente, mistura
Bíblia, palavra de Deus, com coisas aleatórias, é uma confusão mental. Aonde nasce a confusão de uma pessoa? Na mente. O seu lar mental tem que estar bem estruturado, tudo no lugar, mas está uma confusão ali. Uma mente cega diz que o Deus deste século, quem que é o Deus desse século? Satanás. Olhe bem, o diabo trabalha contra a sua mente para tirar sua visão, conhecimento de Deus. Ele cega o entendimento. Quer dizer que as pessoas podem ler a Bíblia e não entender. Elas não entendem, não conseguem interpretar as coisas. Há um poder quando você sabe interpretar as coisas. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que tem a mente cega não sabe interpretar um problema. Quem te ensinou a interpretar a vida? Quando você fica doente, como é que você interpreta? Nossa, Deus está me julgando, Deus está me sentenciando. Não. Como seria a forma correta de interpretar uma doença? Como seria a forma correta de interpretar um problema financeiro? Ah, Deus está me arrancando as coisas. Não. A forma como você interpreta é uma coisa tão poderosa, e ela surge de uma mente que tem visão. Diga assim, olhos na mente. Quando Deus te dá uma revelação, ela atinge sua mente. A revelação é luz, ela ilumina a sua mente. Você diz, agora eu entendo. Uau, agora compreendi. É quando a sua mente para de ser orientada. Olhe bem, alguém que não tem visão é orientado por algo. Pessoas que têm a mente cega não conseguem ver nada, não enxergam, não se veem, não conseguem ver potencial em si. A mente cega, quando ataca uma esposa, ela não consegue enxergar as qualidades do marido, ela não consegue ver o potencial do seu marido. A mente cega, quando pega um homem com a mente cega, ele não tem olhos para o futuro. A esposa pergunta, para onde a gente está indo? Não sei. Se você souber, me fala, porque eu não sei. A mente cega é uma mente sem orientação. A mente cega é uma mente fechada. Eu sempre pensei assim e não vou mudar. Eu sempre fui assim, por que mudar agora? Eu já nasci assim, eu já fui em outras igrejas, minha maneira de pensar é esse, ponto final. Cuidado. A mente cega vai levar você a um lugar de escuridão. A mente cega, ela não consegue perceber o que Deus está fazendo, ela não consegue interpretar as coisas. Vem uma luta contra uma pessoa que tem a mente cega, ele diz assim, Deus me abandonou. É por conta do meu pecado, né, Deus? Não consegue interpretar as coisas. A mente cega é um aspecto da fortaleza mental. Diga assim, uma mente preocupada. A mente cega é uma mente preocupada, não tem espaço para Deus. Porque a mente está assim, ó, preocupado, carregando um monte de coisa, é uma bagunça. Amanhã já é segunda, e já está pensando na sexta-feira, e tem boleto no... Meu Deus, tudo isso para processar na sua mente. E isso começa a fazer mal para você, porque esse lixo tóxico vai tocar a sua mente, e você vai ficar totalmente preocupado. Uma mente preocupada em excesso, que não tem espaço para Deus. Aí Deus quer falar com você, mas sua mente está ocupada. Deus quer te dar um insight, Deus quer te dar uma ideia, mas sua mente está cansada, porque mente ocupada é mente cansada. Cuidado com o que você está ocupando sua mente. Cuidado com aqueles pensamentos que te visitam durante o dia, e você permite, e vai dormir, e eles estão lá, levanta, e eles estão lá. Cuidado, isso pode cegar a visão. Cuidado. A mente cega está preocupada, porque ela não enxerga, não vê solução em nada, então está preocupado. Começa a ficar ansioso, aí vai a mente acelerada. Já viu pessoas assim? A mente acelerada, derruba tudo, faz tudo no impulso, aquela coisa assim que não pensa, não estrutura, parece estar sempre assim, sabe? Sufocado. Essa mentalidade acelerada é reflexo dessa preocupação. A mente estando ocupada é uma mente cansada. Diga assim comigo, uma mente cansada. E a mente cansada pensa coisa boa, fica ancorada no passado. Você está aí? Diga assim, a força mental é fraca.
Quer dizer que uma pessoa que não tem força mental é levada pelo quê? Opinião dos outros. Se você depender da opinião dos outros, porque não tem opinião própria, você é um escravo. Se você depende da opinião dos outros sobre a sua vida, porque você não tem opinião própria, vou dizer de novo, você é um escravo. Há pessoas que são escravas das opiniões. Ela busca opinião, ela quer uma opinião. Escute isso. Opinião, querido, não muda a vida de ninguém. O que vai mudar a sua vida e sua história são conselhos espirituais. Agora, tem pessoas que têm a mente cega, ela depende da opinião e da aprovação dos outros. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? É escravo da opinião dos outros. Sofre essa fraqueza mental. Não acredita que pode mudar. É essa mudança de mente, é esse mindset, eu tenho uma mentalidade que é capaz de crescer. Diga assim, uma mentalidade de crescimento. Por exemplo, a pessoa vê um problema, quando ela tem mentalidade de crescimento, ela diz assim, ó, isso aqui é só momentâneo, eu vou atravessar isso aqui e vou crescer. Uma pessoa que tem mentalidade de crescimento, quando ela atravessa uma crise, ela sabe uma coisa, eu vou sair mais forte, eu vou aprender uma grande lição, eu já me vejo fora dessa crise, fora desse momento. Mentalidade de crescimento são pessoas que amam desafios. A pessoa acorda todos os dias pensando, hoje eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar um pouco mais, hoje eu preciso me esticar mais. É essa mentalidade. Mentalidade de crescimento são pessoas que se sujeitam ao crescimento. Elas buscam crescer. Agora, a mentalidade fixa é aquele tipo de gente que só quer fazer coisa fácil. Só o que é fácil. Eu não quero me esforçar. Eu não quero me cansar, sabe? Eu quero mudar no meu lugar, eu não quero sair daqui. Eu quero que tudo mude, mas eu mesmo não quero mudar. A mentalidade de crescimento é aquele tipo de pessoa que não acredita que pode melhorar. Olhe para mim, abra seu coração. Tem pessoas que não acreditam que podem melhorar. Não acreditam. Elas só se veem piorando, mas nunca melhorando. Efeito do quê? Essa mentalidade. Você está aí? Essa fortaleza mental vai moldando e vai gerando uma mente imatura. Porque na fortaleza você está fechado. Você não evolui, você não se desenvolve. Então a mentalidade, ela vai atrofiando. Diga assim comigo, uma mentalidade de uma criança. 1 Coríntios 13:11. Coloca para nós na tela, vale a pena ler esse texto. 1 Coríntios 13:11, olha o que diz o texto. Quando eu era criança, Paulo dizendo, eu falava como criança, pensava. O que diz ali? Mas assim que cheguei à idade adulta, que amadureci, que me desenvolvi, acabei com as coisas de criança. Há pessoas que vivem sobre o efeito da mente da criança. E criança, sabe o que ela quer? Resultado rápido. Eu vejo lá em casa, quando a Zoe diz assim, eu quero, ela quer na hora. O que eu faço para ensinar ela? Não dou na hora. E quando ela não tem o que ela pede na hora, como é que ela fica? Bem queridinha? Se agita. A mentalidade que você carrega tem que evoluir, tem que crescer. Por isso que os pensamentos de Deus são mais altos, é uma medida como você pensa. A mente imatura que não cresce é uma mente que ela na verdade, essa mente do menino ou então de uma menina, essa mente que não evolui, a gente vê hoje em muitos lugares. No meio do casamento, um camarada casou, mas ele pensa que nem um menino, só pensa nele. A mulher não evolui, ela é uma criança, então ela quer tudo para ela na hora que ela quer. Toda atenção, todo carinho. E não é pecado você dar atenção e carinho, mas tem pessoas que são como crianças. Começa a ver coisas que não existem. Você, irmã ciumenta, dá um tempo à cabeça. Começa a ver bicho que não tem. Começa a ver capeta que nem está ali. Glória a Deus, irmão. Eu estou falando com você, né? Bota assim, ó, bate no olho, irmão, tá ruim, vai piorar para você aí. A mente da criança começa a ver coisas. Começa a enxergar. Começa a ver.
Pastor, eu estou vendo, estou sentindo algo ruim. Não é nada, é só uma mente tóxica querendo envenenar você. A criança tem medo da sombra, sim ou não? Diga assim: fantasmas mentais. Porque a mente da criança tem medo. Pessoas com essa mentalidade infantilizada, eles têm medo de tudo, eles não se arriscam. Pessoas com essa mentalidade infantil, eles fogem de relacionamentos. É mais seguro estar sozinho do que no meio da comunhão. É melhor estar distante. Então eles vão se afastando, se afastando, se afastando. O problema é que tem um caminho sem volta. Vai tão longe que se perde. Porque a criança se perde. A criança precisa ser orientada. Agora, quando essa mentalidade da criança também está ativa, ela gera na pessoa insegurança. Ela é insegura. É interessante nós pensarmos nisso. Essas pessoas estão sempre fugindo. Diga assim comigo: fogem. Já viu gente que está sempre em fuga? Não quer ser confrontado. Eu fujo dos relacionamentos, que alguém vai saber como eu sou. Eu tenho medo que saibam como eu sou. Há pessoas que fogem da cura. Há pessoas que fogem da transformação, porque a criança está fugindo. Tem medo, é inseguro. Essa mentalidade imatura tem medo de tudo. Tudo é perigoso, tudo. Vai fazer alguma coisa, meu Deus, me deu um medo agora. Vai construir algo, tem medo de casar. Meu irmão, o cara tem medo de casar. Ele tem medo de empreender, ele tem medo de vir à igreja e eu tenho medo de ir lá, não sei, me envolver tanto, eu tenho medo. Isso revela a mente infantil, medo. O medo é um sinal dessa mentalidade. A criança não gosta de dormir no escuro, ela tem que ter alguém com ela, alguém que esteja 100% dedicado a ela. É a mente infantil. Você vai pasmar, mas eu já vi homem velho, barbado, meu irmão, 60 anos, e a mente é de criança. Chateado, bicudo. Sabe? Gente que fica bicudo, pastor Ismael. Já viu gente assim, né? Fica bicudo. Discutiu, confrontou. Não confronte a criança. Não confronte. Porque pessoas assim, elas têm uma mente retentiva. Elas guardam coisas. Não esquecem. Foge do confronto, foge das outras pessoas, se desliga internamente. Por quê? Porque quando vem o confronto da vida, eu estou falando da vida, tá? Luta, viver é confronto, vem, confronto. Quando ela se vê no meio de um confronto, no meio de uma mudança, de uma grande transição, se ela não se acha capaz, o que ela faz? Se desliga. Ela se desliga por dentro, tem uma chavezinha nela que ela desliga. Ela está na sua frente, mas não está ali. É só o corpo, é só o casco. O interior está desligado. Não participa, não comunica, não conecta, porque internamente está desligado. O que tem de gente na igreja que internamente está desligado. O olho está aberto, mas por dentro está desligado. O disjuntor caiu, deu uma sobrecarga. Tem que tomar uma decisão, paralisa. A mulher falando com o cara e o cara... Rotinha. A mulher diz: o que a gente vai fazer? O que tem em você? Vamos lá, tem que tomar uma decisão. O cara não tem uma mente proativa. Ele é criança, ele tem medo. E o bicho papão chegou para pegar ele. E agora ele se encolhe, ele tem medo de tudo. Então no final das contas, essa criança não consegue se arriscar. Porque a mente não cresceu, a mente não se desenvolveu. A pessoa é raquítica na mente. O corpo é grande, tem 140 quilos, 1,90 m, mas a cabeça é de uma criança. Você conhece alguém assim? Você não, né? Eu como pastor tenho visto cada coisa, cada anomalia, cada absurdo. As mentalidades da criança se envolvem. É quando num casamento os dois estão medindo força. São duas crianças brincando de ter casa. Ao invés do cara trabalhar, arregaçar as mangas, lutar, estou esperando em Deus. Que Deus venha, que dê um chute em você.
acordar você. Acorda! Às vezes a gente vai alimentando essa mentalidade. E criança come o que, meu irmão? Criança gosta de comida saudável. O que mais criança gosta de comer, se você permitir? Besteira. Ou na sua casa não é assim? Nossa mente quer um monte de coisa para nos entorpecer. São drogas mentais. Eu preciso durante a semana ter no mínimo um pensamento ruim. Me deixa eu. Pelo menos um eu tenho direito. Por quê? Porque a criança tem vícios. Diga assim comigo, vícios comportamentais. Sabe aquele tipo de gente que é assim, ó? Se ela não tiver uma discussão na semana, ela não está bem. Ela precisa estar de mal com alguém. Às vezes está de mal com você e você nem sabe. Você tem alguma coisa? Não. Dali 30 dias, eu estava de mal com você. Você conhece alguém assim, né? Sempre tem. Ainda bem que aqui na igreja não tem ninguém assim. Tem bastante, tem, é verdade que tem. A verdade é que tem. E nós vamos alimentando essa mente. Essa mente começa a comer um monte de cacaca, um monte de coisa estragada, e ela evolui. Mas a evolução é uma criança ainda pior. Ela não chega na fase adulta, ela é uma criança espiritual, é um bebê, como Paulo disse. Vocês são crianças em Cristo. A mente não cresceu. Essa pessoa, ela sempre vai buscar por esses vícios comportamentais. Se não se comporta de uma determinada maneira, não fica satisfeita. Eu conheço gente assim. Eu preciso discutir, eu preciso questionar, eu preciso bater de frente, e aquilo é um vício. Já viu assim? Tá tudo bem, de repente chegou naquele dia, naquela semana, acendeu uma luz e um monstro saiu lá de dentro e já era. Ou seja, a pessoa é viciada naquele comportamento. Eu preciso entrar em casa uma vez por semana e fazer um esparro e gritar. É um vício. Você no fundo não precisa disso, mas você é viciado nisso. E quando você não faz isso, tem gente que é viciado em falar mal dos outros. Todo momento tem alguém na boca dela que ela está falando mal de alguém, criticando alguém, julgando alguém. Isso é um vício maldito. O problema é que o vício vai gerar um comportamento, e a mente vai ser escrava desse vício. Você está aí, irmão? Há pessoas que têm um vício de alto nível, né? É tão viciado nisso, que quando não vive isso, sofre até abstinência. Dá assim uma coisa ruim. Ai, não sei, tô ruim hoje, tô pesado. Ai, esse culto hoje parece que não está para mim, tô pesado, não tô legal. Não. É abstinência, você não fez e não praticou aquilo que sempre pratica. E agora dentro de você está alguma coisa gritando: faz aquilo que eu quero. Me dá o doce, me dá essa guloseima. Você pode fazer. Aí você vai lá e faz. Esse vício pode ser um vício oral, comer o que você não deve comer. Pode ser um vício verbal, murmurar, falar dos outros. Existem várias formas de vícios. Você está comigo, irmão? Esse sistema de mentalidade vai sendo propagado. Pastor, mas por que é importante se libertar disso? Porque essa mente, ela pode criar uma realidade errada. Então essa mentalidade vai sendo desenvolvida, e é tão interessante isso. Porque se você diz não para uma criança, o que ela faz? Quando você diz não para uma criança, a primeira coisa que ela faz, ela chora. É gente que se ofende por tudo. O que tem de gente que se ofende com tudo. Quer ver que tem gente que vai sair do culto hoje dizendo assim: o pastor falou aquilo para mim, alguém contou para ele. Sopraram lá para ele. Tem um anjo com agueta, um anjo 71 aí. Está caguetando todo mundo. Mas eu me coloco nessa palavra, porque o primeiro a ser confrontado aqui sou eu. Eu não estou pregando para você me isentando disso. Eu estou dizendo para você lidar bem com os pensamentos, porque eu sei o quanto isso custa. Você sabe da minha história: depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fases terríveis. Pastor, você está 100% curado? Irmão, não existe gente curada nessas áreas. Existe alguém que está sempre se policiando, se cuidando, guardando a mente. Você está aí? Então eu sei do que estou falando, eu sei do que estou dizendo.
alimente essa mentalidade, você vai pagar um preço que não tem por que pagar. Não tem por que pagar. Uma mente infrutífera. Pessoas que se ofendem com tudo. Tudo que você fala, ela pega para ela. Por quê? Porque dentro dessa fortaleza, ela se distancia por mágoas. No fundo, ela aprendeu que é bom estar só. Os relacionamentos são perigosos. Não se entregue, não dê o seu coração. Uma pessoa insegura. A insegurança é quando alguém é inseguro, essa pessoa ela está carregando muita ofensa. Quanto maior o nível de insegurança que essa pessoa tem, ela vive insegura, mais ela se ofende. Porque ela não tem certeza de quem ela é, então tudo ofende ela. Ela absorve tudo que todo mundo fala. Às vezes nem estão falando dela ou dele, e ele pega aquilo para ele. Se ofende facilmente. É hipersensível. Pessoas assim vivem na defensiva. Já viu alguém assim? Vive se protegendo. Você tenta se aproximar, você tenta tocar o coração, você tenta chegar um pouquinho mais perto, mas a pessoa não deixa. Vive na defensiva. Diga assim: a mentalidade do Egito. Aqui nós finalizamos. A fortaleza, ela é tão grande que ela é gerada por um ambiente. Êxodo vai dizer que o povo estava no Egito por 430 anos e longos anos no mesmo ambiente. Fez o que com a mente deles? Moldou a mente. Talvez você saiu da casa dos seus pais, mas a mentalidade está aí sobre você. Talvez você está se relacionando com pessoas que têm uma mente ofendida e você também está ofendido. Jesus faz questão de ofender você. Jesus está na casa de um fariseu, de um religioso, e ele perdoa uma mulher pecadora. O perdão ofende. Mas como é que Deus vai perdoar essa pessoa? Porque Ele é Deus. A misericórdia nele. Quer ver uma coisa que ofende? A prosperidade. Quando sua mente não cresce, não se desenvolve, você olha para alguém próspero e diz: ai, mas por que só para ele, Deus? Que problema que eu tenho? A mente não cresce, não amadurece, não celebra o outro. Há pessoas que se ofendem aqui. Se ofendem: pastor, mas por que perdoar? Por que dar espaço? Por que abraçar? Porque isso é o reino dos céus. É um bando de gente complicada sentado na mesa e não está brigando pelo pão. Eles são complicados, mas são educados. Você quer o pão? Come você primeiro. Isso é o reino. O reino é feito de pessoas que estão trabalhando e sabe, treinando suas mentes. 430 anos no Egito, eles saíram livres, sim ou não? Foram livres, mas a mente não. Mesmo livres, a mente deles era afetada pelo Egito. O que eles faziam no Egito? Eram escravos. Cuidado com a mentalidade do Egito que te deixa escravo. É interessante pensar nisso. Muito tempo sobre aquela influência, sobre aquele padrão. Por que eles pensavam no Egito? Eles estavam livres andando rumo à terra prometida. Mas você vê no texto que de vez em quando eles pegavam se pensando no quê? Na comida do Egito. Lá a gente tinha tal coisa. Há pessoas que não conseguem se libertar das fortalezas porque tem um rastro de memória. Diga assim: um rastro de memória. É quando você se pega pensando nas memórias da infância. Começa até a chorar por lembrar que não tinha. Ah, isso aqui eu não podia. Os rastros de memória são gatilhos que vão te levar para um padrão antigo. E eu vim dizer para você: sai desse padrão antigo. Sai dessa medida de mentalidade antiga. Muda, destrói, desfaz isso. Eles estavam livres, mas a mente era de escravo. Deus ofendeu esse povo porque eles não precisaram trabalhar mais. Eles só estavam debaixo da nuvem, do refrigério, comendo, se alimentando, bebendo água da rocha. O que ofendeu eles? O cuidado de Deus. Há pessoas que não sabem ser cuidadas por Deus. Eu aprendi que eu tenho que fazer para merecer. Essa é a mente do escravo. Eu aprendi que eu tenho que produzir para depois merecer alguma coisa.
Aprenda que eles estão livres, mas o rastro de memória. Já pegou pensando assim naquele padrão antigo? Cara, a gente olha assim e diz: meu, isso aqui me lembra da minha infância. Cuidado, há memórias muito importantes, são boas, mas tem memórias que você tem que abandonar. Esse rastro de memória acaba levando essa pessoa para um padrão antigo. Diga assim, um padrão antigo. Qual que era o padrão no Egito? O padrão no Egito era escravidão. Eles estão livres pensando pelo padrão antigo. Seu pai e sua mãe só tinham um nível de vida financeira. Você pega lá o rastro de memória, começa a pensar no passado, logo você ativa aquele padrão e você está dentro da mesma mentalidade. O financeiro igual, o emocional igual, os relacionamentos iguais. Porque isso vai jogar você, ou seja, vai atrair você para esse padrão antigo. É interessante que eles estavam lá e sempre murmurando. A todo momento faziam afirmações. Qual que era a principal afirmação deles? O que eles falam muitas vezes no texto? Nós vamos morrer nesse deserto. Sim ou não? Olha para mim aqui, o que eles mais diziam no deserto? Ô Moisés, você trouxe a gente para cá para morrer. O que aconteceu com eles no deserto? O que aconteceu com eles no deserto? Porque estavam sempre falando disso. A mente de escravo só fala de um final trágico. Tudo é uma tragédia. Tudo vai acabar ruim. Há pessoas que leem a Bíblia e dizem que tudo vai acabar em fogo, vai destruir tudo. Deus está irado com todo mundo, vai matar todo mundo. Que Bíblia que os caras estão lendo? Que Bíblia é essa? Se os últimos dias é novo céu e nova terra, Deus está abrindo assim, ó, o palácio do reino, a janela dele, dizendo: ei, se prepara aí que eu vou mandar festa. Eu vou ir aí para celebrar as bodas do Cordeiro. Prepara os instrumentos, preparem as roupas. Mas a mentalidade religiosa nos diz que os últimos dias é como? Ai de choro, ai de dor. Como a religião ensinou você a pensar? A religião do Egito é uma religião morta, de pessoas que vêm na igreja, mas não conseguem ver Deus como pai, porque Deus é o faraó. Se você errar, ele te dá uma chibatada. Se você fizer pouco tijolo, ele pega você. A todo momento eles estão dizendo: nós vamos morrer nesse deserto. Cuidado com seus pensamentos. Logo você vai reproduzir em palavras, e esses pensamentos podem trazer para você uma realidade. De fato você vai viver aquilo. Mas agora se eu digo: eu estou vendo um deserto, mas depois do deserto estou vendo uma terra ampla, um lugar maior. É a mesma ferramenta, só porém usada da forma correta. Eles desenvolveram murmuração. A todo momento era um vício, essa droga. E eles viviam sempre como vítimas. Olha o que eles dizem: nós vamos morrer, não tem água, não tem o que comer. É vítima. A mentalidade de vítima é uma mentalidade que trabalha passivo-agressivo. Já viu gente assim? Ele parece bonzinho, é querido, vira as costas, ele te ataca. Passivo-agressivo. Eles falam com Moisés, Moisés vira as costas, se reúne e diz: temos que derrubar esse líder. É a mentalidade conspiratória. Qual que é a mentalidade conspiratória? Estão tramando contra mim. É gente que começa a ver problema em todo lugar. Tem gente que muitas vezes me procura: pastor, olha, eu vi assim uma fumaça, sabe, é uma coisa escura, é um tempo. Ih, cara, isso é para você, para mim não tem fumaça nenhuma. Para mim não tem tempo ruim nenhum, eu estou vendo nada. Um disse assim: havia um corvo. Ih, rapaz, para lá com esse corvo, eu só vejo águia. Corvo na minha vida não rola, é só águia, não tem nada disso. Mas tem gente que vê, o que ele está vendo? O que a mente está projetando. É a mente conspiratória, é Saul dizendo: antes que Davi me ataque, eu vou atacar ele. O que tem de líder com mente conspiratória? O que estão falando? Imagina eu aqui na igreja buscando saber o que você fala sobre mim, porque de fato você fala mal sobre mim, e não tem problema para você, né? Para mim não tem.
Quanto mais algumas pessoas me atacam, mais eu cresço, mais eu amadureço, mais me desenvolvo. Agora tem gente que está sempre assim, mente conspiratória. Um pastor me disse: eu vou parar com a igreja, eu não quero mais, 20 anos de ministério, eu não quero mais, vou jogar a toalha. Eu falei: por quê? Porque a metade da igreja fala mal de mim. Eu falei: caramba, você está no lucro, só a metade? Nossa, e vai parar por isso? Eu vou ter que parar. Porque a mente conspiratória, ela não consegue encarar as batalhas, ela fica achando problema. Para de achar problema, começa a ver solução nesses dias. Para de ver o inimigo. Tem gente que vê inimigo em tudo. Chega uma pessoa para ministrar, inimigo. Chega um para pregar, meu inimigo. Chegou alguém com uma linguagem diferente, é meu inimigo. Pare com essa mente conspiratória. No final das contas, no final da história de Saul, ele morre com a sua própria espada. Então cuide, como que você está usando suas ferramentas. Nossas ferramentas não são para atacar e nem para ofender. Nossas ferramentas são para lutar e para construir coisas. Você está comigo? Mas essa mentalidade é assim, é passivo-agressivo. Pessoas que têm aparência de bondade, tem uma obsessão por controle. Tem gente que se não controlar não dorme. Tem gente que quer controlar tudo. Eu faço, eu sou o centro de tudo. Tem obsessão pelo controle. Se sente muito inferior. Já viu gente assim? É muita inferioridade. Pessoas que se sentem inferior sempre tem raiva. É gente que anda irritado todo dia. Gente que está sempre se irritando com alguma coisa. Se irrita com pessoas, se irrita com o som, se irrita com tudo. Há um certo tipo de pessoa, porque não saiu das fortalezas, vive irritado, sempre carregando marcas assim. Diga assim: um escravo não esquece. Como é que eu gostaria que hoje você esquecesse algumas coisas? Faria muito bem para a sua vida esquecer algumas coisas. Esqueça. Os escravos caminhando no deserto sempre lembravam do passado. Sabe que há um poder em esquecer? Filipenses 3,13, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo. O que está impedindo você de progredir é porque você não consegue esquecer. Pastor, como é que eu posso esquecer? Aquilo é terrível, me atormenta até hoje. Esqueça. Eu quero trazer à memória o que me dá a esperança. Quer dizer que tem coisas que te roubam a esperança, que roubam sua mente. Traga à memória o que te dá esperança. A grandeza faz você esquecer. Pessoas grandes esquecem. Gente pequena fica guardando tudo anotado. Anota ali, 94 aconteceu, 2008 eu nunca vou esquecer. Gente pequena guarda. Pessoas que têm um nível de grandeza esquecem. Eu hoje vim profetizar sobre você que você esqueça algumas coisas. Esqueça de quem falou mal de você, esqueça do seu passado, esqueça das suas derrotas, esqueça das suas dúvidas. Eu vim lançar essa palavra sobre você. Seja um bom esquecido. Um dia o diabo veio até mim, o próprio Satanás em pessoa, mas ele tem um nome e CPF. Só não vou falar o nome nem o CPF. Mas a pessoa veio como o próprio Satanás e me disse assim: eu não acredito que o Senhor esqueceu. Como o Senhor pode ter esquecido? E eu disse isso para ele: eu tenho uma grandeza dentro de mim chamada o reino de Deus, e eu sou um bom esquecido. O Senhor não lembra de nada? Nada. Mas falaram isso, falaram aquilo. Eu falei: você tem lembrado muito, e essa má lembrança está travando você. Eu, porque esqueci, estou avançando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossigo. Chegou a hora de prosseguir, querido. Esquecer. Tá, pastor, mas daí falaram: tem um lugar em Deus chamado mar do esquecimento. Chega lá e joga tudo nesse mar do esquecimento. Joga longe de você e diz: isso aqui eu estou deixando no mar do esquecimento. Eu quero prosseguir para frente, esquecendo o que ficou para trás. Há pessoas que estão sendo atormentadas por coisas do passado, o que foi dito, o que foi falado, o que foi feito. Há uma bênção em esquecer, irmão. Eu sou abençoado por esquecer as coisas. Esqueço quem falou mal de mim. Quando eu estou conversando, pagando lanche, dando risada, ei!
Mas por que esquecer? Porque esquecer faz bem. É uma memória restaurada. Não lembra nada. Por quê? Porque eu não tenho tempo para isso. Isso afeta a minha memória. Eu quero ter uma mente de reino. E a mente do reino abandona as coisas do passado. Você está comigo? Pessoas que guardam são pessoas pequenas. Agora, pastor, como que eu ativo? Diga assim comigo: formas de renovar a mente. Veja, se não renovo a mente fica presa à fortaleza. Como eu renovo minha mente e destruo a fortaleza? Uma fortaleza mental pode estar prendendo você agora a um conceito errado. Mas como eu ativo, como que eu destruo, como que eu transformo a mente? Vamos encerrar aqui. A equipe pode subir, nosso time pode vir. Primeira, bota para mim Josué 1:8. Vamos encerrar aqui. Josué capítulo 1:8. Presta atenção no texto. Josué capítulo 1, verso 8. Como transformar a mente? Josué 1:8. Não afaste da tua boca o livro, a palavra. Diga assim comigo: eu preciso falar mais a palavra. Você começa a mudar a sinapse do seu cérebro quando você começa a falar: eu sou próspero, eu sou abençoado, eu tenho saúde, eu tenho vida, eu sou um filho de Deus, eu vou vencer isso, eu já nasci mais que vencedor, isso aqui logo vai passar. Então eu começo a expulsar aquela mentalidade velha. E olhe bem, não se afaste. Faça com que a Bíblia esteja perto da sua boca. Tire durante o dia um momento para você declarar um versículo sobre você. Eu sempre estou pegando a Bíblia, lendo um versículo e dizendo para mim mesmo: isso aqui sou eu, essa palavra é para mim. Não afaste da sua boca. Quer dizer que a mentalidade é renovada, é transformada por palavras. Eu começo a falar sobre a palavra. Medita nela dia e noite. Porque durante o dia minha mente está trabalhando, produzindo, e durante a noite minha mente está descansando. E Deus está renovando minha mente, trabalhando minha mente, porque a palavra que eu falei durante o dia está trabalhando em mim. Você não está vendo, mas a palavra começa a trabalhar no seu corpo, começa a trabalhar na sua pele. Porque a palavra renovo ali também significa jovem. Você vai ter uma mente jovem, não vai ter uma mente esquecida. O Alzheimer não vai pegar você, uma mente bloqueada não vai pegar você. Você vai levantar com a mente renovada. Eu vim dizer para você: eu quero que Deus abençoe suas ideias. Eu quero que Deus te dê sonhos e projetos durante a noite. Eu quero que Ele te trate durante o dia e a noite. A mentalidade do dia: trabalho. Não vou levantar para cruzar os braços. Eu vou levantar focado. Eu tenho um trabalho. Enquanto eu trabalho, minha mente vai sendo trabalhada de dia e de noite. E a palavra é meditar. Diga assim: meditar. A palavra meditar ali é a palavra ruminar. Já viu uma vaquinha comendo? Ela vai ruminando. Ruminação é quando você deita à noite e porque talvez não renovou a mente começa a fazer você pensar no problema. O problema é maior. O problema não vai mudar. O problema vai atacar você. A pessoa começa a refletir e não descansa. É quando há uma ruminação. Se não tem palavra, tem murmuração. Se não tem palavra, tem alguma coisa distorcida trabalhando ali. Quer dizer que meditar é ler a palavra, guardar no espírito e deixar a palavra se movimentar dentro de você. A palavra diz, olhe bem o que diz: a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça, que quebra as rochas. E a fortaleza é feita de rocha. E a palavra, quando entrar em você, vai demolir essas rochas. Ela vai quebrar esses bloqueios. Deus está te dando uma ferramenta para mudar essa mentalidade. Pelo amor de Deus, alguém que esteja aqui, que diga: eu quero essa mentalidade do reino. A minha mente, o diabo não vai governar. Eu quero uma mentalidade sã, curada, transformada, sarada. Eu vou meditar na palavra.
diabo quer que você fique perturbado, meditando no problema, mas quando ele vier lançar problema, sua mente vai estar ocupada com a palavra. Ele vai desenvolver, se encaixa aqui uma doença. À noite a palavra está trabalhando no sangue, está trabalhando nas veias arteriais, está trabalhando nos músculos, está trabalhando na mente, nos neurônios. Ah, meu Deus. Pastor, eu preciso meditar. Sim, na palavra. Medita dela dia e noite, constantemente aviva a tua mente. Eu vim profetizar mentes avivadas pela palavra. Como se transforma a mente? Por meio da palavra. Fala dela dia e noite. Lá em casa, quando não estou lendo a Bíblia, eu boto a pregação lá no YouTube e deixo o pau quebrar. Profecia, fogo, glória. É isso que tem que acontecer na sua vida. O lugar onde você trabalha tem que estar impregnado com a palavra. De vez em quando, em uma conversa e outra, Bíblia, palavra. Porque isso vai renovar. Olha o que diz. Deixa na tela. O que tirou aqui? Pelo amor de Deus, põe ali na tela o versículo, meu irmão. Medita dia e noite para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nela está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho. Eu vim dizer, há uma mentalidade próspera nascendo aí. Assim você será bem-sucedido. Fique em pé nessa noite. Você já pegou como que eu